tensão aumenta na Europa por causa das declarações do presidente francês Macron. É curioso, né? A França resolveu falar grosso, o presidente resolveu falar firme agora, né? Realmente isso aí para os franceses vai estar sendo uma coisa boa, né? Porque a pior coisa que tem é sempre ter um presidente fraco, que não sabe o que faz. Então, não estou elogiando aqui o Macron é uma figura horrível, né? Podia ser outro presidente lá na França, mas né, nas últimas declarações eu vou confessar que eu estou gostando, não estou achando ruim, não. Bom, então vamos contextualizar, né? Vamos começar então primeiro com alguma coisa relacionada à história da França rápida, né? Então, a OTAN foi fundada em 1949, a França foi uma das fundadoras, né? Foi um país membro da OTAN, porém, em 1966, a França se retirou da OTAN, ou melhor, se retirou, mas não se retirou. Aquele famoso saiu, mas não saiu. Isso durante o governo do de Gaulle, né? De Gaulle era uma figura curiosa, né? Aspectos muito bons e outros aspectos bem ruins. O aspecto bom, que eu só vou comentar aqui porque é dentro do contexto, é ele criticar os Estados Unidos, criticar a Inglaterra, criticar a ONU e tal. Isso aí foi muito bom, né? Essas críticas aí, todas elas procedentes, né? E aí dentro desse contexto de distanciamento dos Estados Unidos e da Inglaterra, com um discurso diferente, um discurso contra a União Europeia, contra em determinado sentido, né? O chamado europeísmo, né? Que aliás a França só vai realmente aderir ao que ficou chamado durante o tempo de europeísmo lá no governo do Pompidou e depois principalmente no governo do presidente Valéry Giscard d'Estaing. Então, durante o de Gaulle ele criticou violentamente essas alianças com os Estados Unidos. Eu acho que não era nada simpático à cultura anglo-saxã, né? Então, dentro dessa lógica, ele então fez a França sair, mas não sair da OTAN. O que isso significa? Então, nenhum francês, nenhum quartel-general da França podia ter comando que quem não fosse francês. Na prática, em teoria, significa que a França saiu da OTAN. Porém, a França continuou parceira da OTAN. Eles tinham um acordo secreto de auxílio em guerra, participou de operações com a OTAN, etc. Então, por isso que se diz na prática que saiu, mas não saiu, né? E aí, de 66, a França só foi voltar a ser membro pleno da OTAN em 2009, no tempo do governo do Sarkozy, quando então encerrou essa fase de independência, né, da França em relação à OTAN, então só voltou em 2009. Mas aí a França ainda mantém a autonomia das suas bombas atômicas, ou seja, as bombas atômicas francesas não estão inseridas dentro da lógica da OTAN. O programa nuclear francês foi feito em parceria com os israelenses, né? Havia uns judeus, né, que tinham participado do projeto Manhattan. A França foi muito esperta em fazer aliança com eles, então foi desenvolvida uma parceria entre a França, né, e israelense, com o Estado de Israel na sequência, e aí então isso daí deu o nascimento tanto do programa nuclear francês como do programa nuclear israelense. Foi fruto dessa parceria entre a França e judeus e o Estado de Israel, né, e acabou dando muito certo. A França fez o primeiro teste nuclear em 1960 no deserto da Argélia. Depois ela fez vários testes nucleares na Polinésia. O último teste francês foi no tempo do Jacques Chirac, em 1996. Foi uma polêmica enorme, protesto do Greenpeace, protesto para lá, protesto para cá, teve um monte de protesto no teste nuclear dos anos 90, feito lá na França, no tempo do Jacques Chirac. O Jacques Chirac teve que dar um monte de explicação para justificar esse teste nuclear lá, né? Então, a França acabou desenvolvendo um programa nuclear muito bem sucedido. No final não, lá nos anos 70 e 80, teve uma ajuda americana que começou no governo do Nixon, né? Teoricamente, isso aí foi feito por baixo dos panos, né? Isso aí teoricamente não teria sido aprovado,
E aí o governo Nixon acabou apoiando por baixo dos panos o programa nuclear, deu um incentivo, deu um apoio nesse programa nuclear francês, né? É diferente do programa nuclear inglês, que teve parceria ostensiva entre Estados Unidos e Inglaterra, coisas públicas e tal. Esse apoio do governo Nixon ao programa francês foi feito por baixo do pano, né? Bom, o fato é que foi um sucesso. O programa nuclear é francês. A França tem muitas usinas nucleares. Bom, estava um processo de desativação, não sei como é que está, não estou a par disso, mas tinha um monte de usina nuclear lá na França funcionando, né? E a França deve ter o quê? Um pouco menos de 300 ogivas nucleares. A França também tem míssil, né, intercontinental, míssil balístico, melhor dizendo. Acho que o alcance dos mísseis da França, acho que é 10 mil quilômetros, se não me engano. Então ela tem aí uma boa tecnologia aí nessa área. Ela consegue enviar os mísseis nucleares tanto por submarinos, em terra, como também via porta-aviões com aviões de caça, né? A França tem um porta-aviões. Então ela consegue aí ter vários meios de ataque nuclear, né? A doutrina militar francesa em relação aos ataques nucleares prevê que, se a França for atacada, ela poderá atacada em seu território, ela poderá se defender com o uso de armas nucleares, independente de ações da OTAN, né? Então, todo o estoque de bombas atômicas que a França tem é destinado à proteção aí de seu território, com uma doutrina militar independente da OTAN. Bom, dito isso, o que mudou então com essas declarações do Macron? O que a coisa esquentou? Bom, a coisa já está quente no panorama mundial, né? Então os Estados Unidos estão falando coisas contra a China está falando coisas contra os Estados Unidos. A China falou que se os Estados Unidos avançar muito, quiser entrar em guerra, a China entra. Os Estados Unidos estão em processo de distanciamento da Europa e de aproximação com a Rússia, com o Putin, né? E a Europa está firme na defesa da Ucrânia. Então o mundo está tenso, né? Tem tensão, Estados Unidos, China, Estados Unidos, Europa, Rússia, o mundo está passando por um momento de tensão que lembra muito a Guerra Fria, né? Está lembrando bastante a Guerra Fria. Lógico, tem as suas diferenças, né? Mas está lembrando bastante. Inclusive eu escrevi um livro, né? E toda segunda-feira eu gravo aí um conteúdo sobre a Guerra Fria, né? Esse conteúdo é temporário, e depois que eu terminar o curso da Guerra Fria, a gente vai para outro curso. Então, quer dizer, quem estiver interessado, clique no link aí, entre na nossa editora Caravelas, né, para adquirir aí o livro sobre a Guerra Fria, que é importante compreender a Guerra Fria, que terminou em 89, para poder entender o mundo atual, né? E também quem quiser entender a história de um modo mais completo, temos aí a nossa escola Caravelas, né? E já que é a história mestra da vida. Então só dá para entender o mundo hoje, 2025, se a gente entender os acontecimentos aí do passado, né? Bom, e aí como é que a França, né, está se posicionando aí nesse intricado jogo? Ela começou a falar duro, né? O Macron já tinha dado umas declarações duras aí alguns dias atrás, e agora ontem ele voltou a falar, dizendo que a Rússia é uma grande ameaça para a Europa, né? Disse expressamente isso, disse que está firme no propósito de defender a Ucrânia, e cá entre nós, a Rússia é uma ameaça à Europa, sim, claro, isso aí não tem nem sombra de dúvida. Eu sei que no YouTube está um monte de gente que é fanático pela Rússia, fanático pelo Putin, não sei porquê, né? Uns dizem que ele é conservador. Imagina só, a Rússia tem aborto, né? Você não... país que virou totalmente secularizado, tão liberal como qualquer outro, nos costumes ficam falando que lá é mais conservador. As pessoas às vezes têm umas visões muito estranhas. Bom, mas o fato é que a Rússia é uma ameaça à integridade da Europa. Nada impede da Rússia resolver atacar os países bálticos, invadir a Finlândia, resolver invadir outros países e tal, partir para cima. Isso aí não há nada que impeça isso. Os países europeus estão muito preocupados com a OTAN e com o apoio dos Estados Unidos na Europa, né? Então, teme-se que os Estados Unidos vá romper essa aliança com a Europa e a OTAN vai deixar de existir. Os Estados Unidos, além de ter tropas na Europa e ter uma estrutura logística e financiamento, né,
de gastos militares lá na Europa, eles também têm o chamado guarda-chuva nuclear. Então há bombas nucleares americanas na Itália, nos Países Baixos, na Alemanha, na Turquia, e aí se romper realmente a aliança, a OTAN deixar de existir, a Europa vai ficar sem esse guarda-chuva nuclear americano e vai ter que se defender com meios próprios. E aí que entra o discurso do Macron. O Macron falou que a Rússia, então, era uma ameaça e deu a entender que poderia rever a doutrina militar francesa, ou seja, os mísseis nucleares franceses só estão dentro da França, não estão fora da França. Então, está se cogitando lá na França de alterar a doutrina militar para instalar mísseis nucleares em outros países da Europa para substituir o guarda-chuva atômico americano, né? Se a Inglaterra entrar nessa aliança, a Inglaterra, que também é uma potência nuclear, poderia fazer o mesmo. Tudo isso é especulação, mudar a doutrina militar na França não vai ser fácil, tem muita oposição, tem muita gente que é contra isso, que não quer estender as ações nucleares, a não ser na invasão do território francês, diz que a França não poderia perder a sua independência nesse quesito e tal. Então tem muita água, ainda vai rolar, mas que só a hipótese disso já está discutindo moveu a Rússia a dar uma resposta dura para a França, dizendo que esse discurso francês é agressivo, que a Rússia não gostou, que a Rússia poderá tomar medidas, etc, etc e tal, né? Lembrando que nesses últimos meses a França acusou a Rússia e outros países europeus acusou a Rússia de fazer vários ataques, que a Rússia estava fazendo vários ataques cibernéticos, espionagem, etc., o que, aliás, é verdade. Então, só essa mudança de perspectiva na doutrina militar francesa já deu ali uma resposta ali para a Rússia, né? E aí os outros países europeus estão se movimentando, a Alemanha não tem arma nuclear, está preocupada com isso, caso os Estados Unidos rompa aliança com os europeus, então a Alemanha está se movimentando em buscar uma aliança com a França e, quiçá, talvez até ter o seu próprio programa aí nuclear, né? Então está tendo uma grande mobilização nos países da Europa. O que vão fazer se os Estados Unidos realmente abandonar a OTAN? E aí também tem a questão da Ucrânia, né? Se os Estados Unidos romper mesmo com a ajuda da Ucrânia, acabar tudo mesmo, e os europeus já prometeram ajuda à Ucrânia, vão ter que se virar, né? Vão ter que se virar enviando cada vez mais armamentos. A França também não descarta a possibilidade de enviar soldados lá para a Ucrânia e tal. E se a França enviar soldados para a Ucrânia, outros países podem fazer o mesmo. Na Europa, então a coisa está quente, né? Eu estou vendo esse distanciamento dos Estados Unidos da Europa positivo para a Europa. Vamos ver, vamos aguardar. Eu não tenho bola de cristal, não sei o que vai acontecer, não sei se a guerra vai ser ampliada, se vai vir terceira guerra, se vai vir paz, não faço a menor ideia do que vai acontecer. O que a gente sabe é que o ambiente está quente e que os líderes europeus mudaram muito o discurso, e a Europa, pela primeira vez aí em décadas, está mudando aí o seu discurso e o seu enfoque, né? Visto pelo ângulo americano, o presidente Trump está com um discurso muito diferente, né? O discurso desde a época do Roosevelt, não se viu uma guinada da política americana em relação à Europa, como você está vendo agora, né? Ele está rompendo uma tradição de décadas aí, né? Querendo então um distanciamento da Europa em favor aí da Rússia, né? Coisa muito estranha isso daí. Bom, vamos acompanhando, né? E esse discurso aí do presidente da França é bem interessante, para não dizer aí o mínimo, né? Aliás, quando falamos de rivalidade entre França e Rússia, a primeira coisa que nos vem à mente é Napoleão, né? Que o Napoleão, então, fez várias campanhas militares com sucesso, ele era um grande general, embora com ideias péssimas, destruiu a França, fez guerras inúteis, né? Milhares de pessoas morreram por causa dele, né? Então foi um desastre completo. Na realidade, ele realizou os princípios da Revolução Francesa, né? Foi uma coisa assim horrível. Ele disse: eu sou a Revolução Francesa. Quem quiser saber mais sobre a Revolução Francesa, nós fizemos um lançamento, né, de livro sobre a Revolução Francesa excelente, também está lá na nossa editora Caravelas, né? O Napoleão, então, resolveu invadir a Rússia, e lá ele acabou perdendo a guerra, e na sequência, então, acabou perdendo tudo, né? Então, quando a gente lembra de rivalidade entre França e Rússia,
primeira coisa que vem à mente, é claro, é Napoleão e sua campanha desastrosa lá na Rússia em 1812, no qual, nessa campanha, ele foi derrotado pelo chamado General Inverno, né? Invadir a Rússia é um problema sério. A Rússia é gigantesca, tem um clima absurdo no inverno, com temperatura menos 30, menos 40 graus. É um país, assim, muito difícil para você conquistar, né? Uma coisa, assim, dificílima, né? Então, lógico, eu não espero que a OTAN e os países da Europa centro-ocidental vão invadir a Rússia. Isso é uma coisa que está totalmente fora de cogitação. O que a gente faz são pontes com a história, acontecimentos que aconteceram lá atrás, há mais de 200 anos, né? Mas aí vem à mente essas histórias, essas crises aí do passado, né? Muitos também lembram também a Guerra da Crimeia, do século XIX, rivalidade entre Inglaterra e Rússia, né? Então Inglaterra da era vitoriana com a Rússia czarista, né? Aliás, a Inglaterra tinha feito um grande jogo com a Rússia lá em torno do Afeganistão. Então esses atritos da Europa, da Inglaterra, da França com a Rússia, lembram de um lado a campanha do Napoleão, lembram de outro lado os atritos que o então Império Britânico teve com o então Império Russo, né? E aí a gente acaba fazendo essas pontes aí com o passado, mas eram outros tempos, né? Século XIX era uma outra época, hoje nós estamos no século XXI, as coisas, relações são muito diferentes, né? Bom, vamos aguardar. Bom, aproveito também esse vídeo para agradecer a todos na nossa campanha, né, da Idade Média. Nós lançamos então 3 livros da Cavalaria, das Cruzadas e da Inquisição, foi um sucesso estrondoso. A gente não esperava que a gente fosse triplicar a meta, né? A gente sempre espera que vai superar a meta, mas triplicar era uma coisa que a gente não esperava. Então, meu muito obrigado a você que confia no nosso trabalho, que gosta das minhas aulas, que gosta do meu canal, e em especial a você que compra aí os nossos livros e apoia aí o nosso projeto editorial, gosta da nossa editora, gosta dos nossos lançamentos. Meu muito obrigado a todos vocês. Sem vocês a gente não teria chegado a esse número, né? Claro. Bom, então vou ficando por aqui. Obrigado.